Saudações a todos. Então, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o tema obsessão, desenvolvido por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão, em que estamos vendo, na parte do prefácio, examinando a obsessão, em que agora Manuel Filomeno de Miranda nos narra, nos traz apontamentos sobre obsessões especiais. Então, dando continuidade. Nos diversos problemas obsessivos, há que examiná-los para selecionar os que procedem do continente da alma encarnada e os que se vinculam aos quadros aflitivos do mundo espiritual. O que ele está nos passando é que existem obsessões ligadas à alma encarnada, né? Que procedem da própria alma encarnada, sem a interferência do mundo espiritual, sem a interferência de obsessores desencarnados, né? De espíritos que influenciam aquela mente. E isso porque é muito comum a autoobsessão, né, em que nós mesmos somos os responsáveis por determinados pensamentos fixos, somos os responsáveis por determinados pensamentos repetitivos, né, torturantes, então nos transformamos em sabotadores de nós mesmos. E se porventura, e normalmente usar aqueles que buscam nos envolver, muitos nem se preocupam. Já vimos muitos obsessores dizerem: não precisamos nos empenhar em alcançá-lo, porque ele mesmo se obsedia, ele mesmo se tortura, né? Então, há de se examinar para se é uma obsessão nascida da própria alma encarnada, dentro do que chamamos de auto-obsessão, ou se existe ali as influências externas, né? Então, vai falar agora sobre o ódio. O ódio, tanto quanto o amor desvairado, então, tanto o sentimento do ódio quanto o amor desequilibrado constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. O ódio pela fixação demorada acerca da vindita, quer dizer, acerca da vingança, cria um condicionamento psíquico que emite ondas em direção segura, envolvendo o ser almejado que, se não se encontra devidamente amparado nos princípios superiores da vida, capazes de destruírem as ondas invasoras, termina por se deixar algemar, né? Então, quando não se busca ali o amparo, né, buscando ali os princípios, né, que nos ajudam a evitar essa influência tão nociva, acabamos por nos deixar algemar. Isso tanto nos sentimentos de ódio, nas ideias de vingança, como também nos sentimentos deste amor doentio, que nem se chamaria amor, né? Mas chama-se amor, porque assim entendemos, né? Mas na verdade não é amor. E o amor translocado, que se converte em paixão acerba, devido ao tormento que se impõe quanto à posse física do objeto requestado, conduz o espírito que está atormentado à visitação a princípio da alma nos períodos de sono reparador, até criar a intercomunicação que degenera em aflitivo quadro de desgaste orgânico e psíquico, não somente do vampirizador, como também mediante a alucinação do vampirizador. Então, não somente do vampirizado, como também mediante a alucinação do vampirizador. Então, nesses processos nascidos desses sentimentos doentios, é muito comum durante o sono, ao nos desprendermos do corpo físico, irmos ao encontro, né? Ao encontro desse espírito com o qual criamos essa vinculação doentia, né? Nesses processos de vampirização, em que na maioria das vezes não podemos dizer que haja uma vítima, porque normalmente
são os dois lados que se buscam. Nem sempre são os dois lados. Muitas vezes é um processo de vampirização em que o, o vampirizado já está em vias de mudança, está buscando uma mudança, mas ainda não consegue de uma forma efetiva. E quando se desprende pelo sono, se desprende do corpo físico, vai em busca dessa companhia, né? Porque a sua vontade ainda não está suficientemente forte. Continuando. Em qualquer hipótese, no entanto, as diretivas clarificantes da mensagem de Jesus são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros, obsediados e obsessores, os meios de superação, né? Então, são as clarificantes mensagens de Jesus que é o roteiro, que é a rota, que é o veículo de luz libertadora para quaisquer dessas situações obsessivas, né? Seja de que forma for, o caminho é Jesus, né? Os seus ensinos clarificantes e confortantes. E nessas situações aflitivas de vampirização por esses amores tresloucados, doentios, é muito comum, né? Muito comum situações em que o espírito deita-se ao lado, né? Daquele a quem ele vampiriza, né? E quantas vezes é aguardado por aquele que está encarnado, aguarda aquela presença. Há relatos de vampirizados, digamos assim, né, mas que se comprazem neste processo, por isso que afirmamos que não há vítimas, né, que aguardam de tal forma que sentem, em algumas vezes, sentem quando há até um movimento ali na cama, né? Quando chega aquela presença. Então, vemos como são situações doentias que é preciso que entendamos que, por não serem saudáveis, é preciso que haja uma desvinculação. Comentamos há poucos dias uma situação como exemplo. Então, é preciso todo cuidado para que isso não se dê. E vamos lá. Nesse sentido, a exortação de Allan Kardec em torno do trabalho é de uma eficácia incomum, porque o trabalho edificante é mecanismo de oração transcendental e a mente que trabalha situa-se na defensiva. O que significa isso? A mente que trabalha situa-se na defensiva. Pelo trabalho, nós vamos desenvolvendo como que uma couraça, né? Em que vamos nos protegendo, né? Nos defendendo dessas interferências, destas presenças. Daí a necessidade do trabalho. Então, primeiro o trabalho, como nos ensina, como nos exorta Allan Kardec na obra básica. Em seguida, a solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor, e como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores da ordem que dirigem o orbe, né? Então, a solidariedade, que é justamente essa ação no bem, ela funciona como uma motriz, né? Uma força mecânica que nos ajuda. Olha, é uma força positiva do amor. E como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores desta ordem, aqueles que dirigem o orbe. E o terceiro, que Kardec nos alerta, né, para vencermos ali
As obsessões, a tolerância, que é a manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante. Transforma-se em couraça de luz vigorosa e maleável, capaz de destruir os petardos do ódio tris e os projéteis do desejo desordenado, porquanto na tolerância fraternal se anulam as vibrações negativas desta ou daquela procedência. Então, com a nossa tolerância, mesmo que sejam direcionados dardos venenosos, teremos construído uma couraça que não permite que alcancem a nossa mente. Não é? É isso. Então, continuando. Assim sendo, a tríade recomendada pelo egrégio codificador reflete a ação, a oração e a vigilância preconizadas por Jesus, né? Então, olhem lá, trabalho, ação, né? Allan Kardec, trabalho, ele traduziu a ação que Jesus nos ensinou em trabalho. Traduziu a oração que Jesus nos ensinou, né? Orai e vigiai em solidariedade. E a vigilância de Jesus na tolerância, né? Então, são esses 3 pontos: processos edificantes de saúde espiritual e ponte que alça o viandante sofredor da terra ao planalto redentor das esferas espirituais, livre de toda constrição e angústia. E o item seguinte, perante os obsessores. Para que você atinja a plenitude da harmonia íntima, cultive a oração com carinho. Vejam que interessante, oração com carinho, não aquela oração de cumprimento de dever que muitas vezes fazíamos, né? Ali quando entendíamos que tínhamos tantas preces determinadas para fazer, não é? E hoje temos esse esclarecimento e compreendemos que a oração ela deve ser feita com carinho. E o devotamento, olha, para que você atinja a plenitude da harmonia íntima, cultive a oração com carinho e o devotamento com que a mãe atende ao sagrado dever de amamentar o filho, né? Carinho e devotamento, como a mãe, né, se entrega ali àquele momento. Às vezes até cansativos, né, diante ali de uma rotina mais exaustiva, mas é com carinho, com devotamento. Assim deve ser a nossa postura. A prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. Encarcerado na indumentária carnal, o espírito tem necessidade de comunhão com Deus através da prece, tanto quanto o corpo necessita de ar puro para prosseguir na jornada. Muitos cristãos modernos, todavia, descurando do serviço da prece, justificam a negligência com aparente cansaço, como se a oração não se constituísse igualmente em repouso e refazimento, oferecendo clima de paz e ensejo de renovação interior. Mente em vibração frequente com outras mentes em vibração produz nos centros pensantes de quem não está afeito ao cultivo das experiências psíquicas de ordem superior lamentáveis processos de obsessão, que lentamente se transformam em soezes enfermidades que minam o organismo até ao aniquilamento. A princípio, como mensagem invasora, a influência sobre as telas mentais do incauto é a ideia negativa não percebida. Essas ideias negativas, né, que muitas vezes nós vamos alimentando, e não nos damos conta que vamos nos tornando pessoas ácidas, amarguradas, críticas.
como se fala popularmente, estraga prazer, né? Sempre com aquela colocação, ah, aquelas palavras que desanimam, que destroem, que, que trazem ali uma carga invasiva de desânimo, de opressão. Então, precisamos estar atentos a isso, né? Então, a princípio, o desprevenido, né, traz ali aquela ideia negativa não percebida, ele nem percebe o que está acontecendo. Só mais tarde, quando as impressões vigorosas se fixam como panoramas íntimos de difícil eliminação, é que o invigilante procura o benefício dos medicamentos e resultados inócuos, porque não basta medicação para essas situações. É um drama da alma, né? É uma porta que abrimos a visitantes, a companhias, a, que passam a companhias, né? Convidados que passam a fazer parte da nossa casa mental. E se fazem parte é porque nós permitimos, né? Continuando. Atribulado com as necessidades imperiosas do dia a dia, o homem desatento deixa-se empolgar pela instabilidade emocional, franqueando as resistências físio-psíquicas às vergastadas da perturbação espiritual. É, atribulado às necessidades imperiosas do dia a dia. Então, nessa luta do dia a dia, o homem vai se deixando levar pela instabilidade emocional. Ele se acostuma com os altos e baixos, né? Ele se acostuma, né, com essa situação que está calmo, de repente já está nervosíssimo, de repente já se transforma num trovão, para mais adiante acalmar-se, e assim ele passa o seu dia com essas instabilidades emocionais e ele se permite inclusive extravasar essa instabilidade, né? Jogando no outro esses seus desequilíbrios momentâneos que vão cada vez tomando conta até que se fixem de uma forma mais definitiva. Então, na verdade, é porque nos deixamos levar por esta instabilidade. E nos deixamos levar de tal forma que chega um momento em que não conhecemos nem outra forma de ser, outra forma de viver. E quando tudo está muito bem, nós vamos procurar algo que nos desestabilize para que possamos desestabilizar quem está do nosso lado, porque não conseguimos viver em períodos de paz. É, pensemos muito nisso. Inclusive, vamos trazer também uma situação que foi colocada ainda hoje, no nosso encontro presencial, porque nesse estudo que a gente vai buscando da alma, né, conhecer a alma humana para mergulhar em nós mesmos nesse processo de autoavaliação, de introspecção, né, de autoconhecimento. O termo é justamente esse: autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, né, como nos foi dito. Então, às vezes a gente busca ali dar uma olhadinha nos comentários que as pessoas fazem para conhecer algo, né? Conhecer ali a alma humana. Então, e a gente percebe que é muito comum, está muito comum as pessoas diante de uma situação que é trazida falarem: aguardem o choque do retorno, aguardem o retorno, né? Vem o retorno. Então, né, a gente fica pensando, se nós desejamos que o outro viva o choque do retorno, isso não é uma conduta adequada. Porque quando você deseja isso para o outro, você está emitindo uma vibração de baixo teor, de baixo padrão, né? Consequentemente, você também receberá um retorno desse pensamento infeliz. Diante dessas colocações, né,
de todas essas situações que chegam em alguns momentos a nos preocupar, na verdade nem deveria nos preocupar, porque faz parte, né? Esse estado íntimo doentio é a característica dos nossos tempos ainda, né? Se já estivéssemos numa outra condição, não estaríamos ainda vivendo esses tempos. Mas às vezes nos preocupamos, né? Indevidamente nos preocupamos, mas ao nos preocuparmos com a colocação indevida de outro, nós deveríamos emitir uma vibração justamente contrária a isso, né? É isso. Então, estarmos muito atentos a nossa maneira de ser, de sentir, né? E que cuidemos um pouco mais, né? Dos nossos pensamentos, dessa nossa tendência atual de julgar. Todos nós parece que estamos com uma toga, né? Vestimos uma toga, estamos ali, né? Estamos ali, não é mais com uma caneta, mas com um meio de comunicação muito fácil. Então é preciso que amadureçamos, é preciso que reflitamos, né? Então, que fiquem para nós esse aprendizado e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo do livro As Dores da Alma. Vamos conversar sobre repressão. O primeiro item. Chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. Não devemos reter nossas lágrimas. São elas nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Chorar é muito natural. Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar sobre nossas carências e nossas relações com os outros. Quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder nossas emoções na infância. A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros tantos fatores, ao aprendizado da vida atual. Fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis. Portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura no desenvolvimento de nossa emotividade. Emoções e sentimentos são simples e primários. São como são. Não adianta enfeitá-los ou tentar explicá-los. O desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo se forma de acordo com o nosso grau evolutivo somado à nossa vontade e ao ambiente em que vivemos. Ninguém sente emoções somente em determinadas partes do corpo, mas sim em todo o organismo. No entanto, a mesma emoção pode provocar atitudes completamente diversas nas pessoas. Durante uma apresentação teatral ou musical, podemos observar as mais controvertidas emoções na plateia diante das mesmas circunstâncias do estímulo. Os seres humanos são espíritos milenares que vivem temporariamente em corpos transitórios. Essa a razão da diversidade de sentimentos. Em caso de falecimento de entes queridos, chorar de modo intenso é uma emoção perfeitamente compreensível. Porém, se aprendemos com adultos preconceituosos que homens nunca devem chorar, reprimimos nossas emoções naturais e passamos a criar barreiras psicológicas em nossa vida íntima. É saudável, pois, em certas circunstâncias, demonstrar tristeza. Reprimi-la é doentio. Não estamos nos referindo aos comportamentos espetaculares de exibição dramática, mas à necessidade de expressar a dor da separação. Muitos escondem suas lágrimas, pois querem demonstrar a seus amigos e familiares que são altamente espiritualizados. Afirmam que o choro é reação anormal de criaturas revoltadas. Na verdade, esse julgamento infeliz
é observado nos denominados juízes ideológicos. Perderam suas conexões com a sensibilidade. Alguns aprenderam que não devemos chorar pelos nossos mortos queridos, pois lhes ensinaram que enquanto permanecerem derramando lágrimas, seus afetos não ficarão em paz. O verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida, não as lágrimas que derivam da saudade e do amor que nutrimos pelos seres que partiram. Outros reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional, não derramando uma lágrima sequer. Pessoas podem acusá-los de indiferentes e insensíveis, por não conseguirem avaliar o cansaço físico excessivo dessas criaturas naquele momento, pelas noites e noites desgastantes que viveram durante a longa doença do afeto que partiu. Outros ainda tomam atitudes de coragem impassível diante da dor, por terem aderido a doutrinas estoicas. Posteriormente, no entanto, sentem-se culpados porque não choraram o quanto queriam chorar. Para os que têm fé e aceitam a vida após a morte, a separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para eles superarem os momentos dolorosos do adeus na desencarnação. Sabem que o progresso é inevitável e, por isso, consideram a morte o fim de uma etapa e o início de outra melhor. Eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, a 320, é do livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 9, Comemoração dos Mortos Funerais. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. As lágrimas são mensageiras da saudade. São as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas de nossa alma. Agora vamos ver um outro enfoque a respeito de repressão. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. Os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações através dos milênios, ocupando posições ora masculinas, ora femininas, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. Além das diversidades biológicas, naturais e inerentes dos corpos masculinos e femininos, encontramos outras tantas nas áreas psíquicas, sociais e reencarnatórias. Todas essas diferenças sofrem as pressões das regras sociais, da educação vigente e dos costumes de uma época, juntamente com a ação das glândulas sexuais. Isso nos leva a classificar as atitudes humanas com certas predominâncias, masculinas ou femininas. Os espíritos não têm sexo, portanto, em toda personalidade humana existem traços de masculinidade e de feminilidade. Isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja anormal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura. Dessa forma, cada ser se distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo, e por isso a tendência emocional da criatura, muitas vezes, difere e independe de sua morfologia orgânica. Na infância, os pais se encarregam de transmitir às crianças as primeiras noções sobre sexualidade, mas nem sempre guiam seus filhos para um bom entendimento das faculdades genésicas. Em muitas ocasiões, fixam preconceitos na mente infantil, os quais mais tarde gerarão diversos desequilíbrios da libido. As religiões ortodoxas e controladoras atribuem ao sexo uma proibição divina. Afirmam que todos os seres humanos nascem com pecado original, ou seja, pelos erros sexuais cometidos por Adão e Eva, considerados como os pais da humanidade.
e que todos precisam ser purificados pelo batismo. Colocam ainda a abstenção sexual como condição imprescindível para se atingir a santidade, olvidando-se de que tudo o que existe na natureza foi gerado por Deus e que a sexualidade é parte integrante de nossa criação divina. Adultos imaturos, do ponto de vista espiritual, reprimem os impulsos sexuais nas crianças, atribuindo malícia ou precocidade, por desconhecerem que as energias sexuais são forças criativas, inerentes aos seres humanos e importantíssimas para seu desenvolvimento psicoemocional. Desconhecem ainda que somente pequena parte dessa energia age na atividade sexual propriamente dita. O restante dessa força criativa se generaliza nas manifestações das atividades sociais, intelectuais, físicas, emocionais e espirituais do indivíduo. Ao inibirem um setor, estão comprometendo o todo. Quer dizer, os seres humanos não funcionam por partes separadas, mas num processo de interdependência. Não podemos tocar num elemento sem afetarmos todo o crescimento psicológico em evolução. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem? Aqui é a questão 725 do Livro dos Espíritos, do livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. A que vem semelhante pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Continuando. A energia sexual pode trazer satisfações, tanto nas atividades afetivas e emocionais, quanto em quaisquer das atividades intelectuais, espirituais e orgânicas, proporcionando ao indivíduo uma sensação de bem-estar e facilitando sua criatividade. A ideia de sexualidade proposta pela doutrina espírita há mais de 140 anos encontra apoio nas modernas teorias psicológicas, leva o indivíduo a uma ótica transcendente do sexo e o faz abandonar essa visão simplista, biológica e materialista a que ele sempre foi relegado. Entendemos por mutilação não somente a privação ou a destruição visível de partes de nosso corpo, mas também a ocorrida de forma imperceptível, oculta ou velada. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Substituímos-los por outros. Inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e dos outros. Porém, eles não desaparecem. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. A abstenção imposta gera desequilíbrio, mas a educação aliada ao controle e à responsabilidade será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais. Eu vou complementar essa nossa reflexão com alguns capítulos do livro Vida e Sexo, uma psicografia de Emmanuel, ditada a Francisco Cândido Xavier. Vou ler a introdução e, se houver tempo, também o capítulo 5. A introdução, Vida e Sexo. Que os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Semelhante indagação, repetidamente endereçada a nós outros, pequenos servidores desencarnados, motivou a formação do despretensioso volume que oferecemos aqui aos leitores amigos.
Com ele não disputamos qualquer posição nova ante os devotados lidadores da psicologia moderna que hoje esquadrinham os meandros da alma humana para benefício da saúde mental da comunidade. Com as ligeiras páginas, tão somente desenvolvemos conceitos formulados na codificação kardeciana para demonstrar que as proposições ao redor do sexo, apaixonadamente focalizadas na atualidade da Terra, foram objeto de criteriosas anotações do plano espiritual, no século passado, na previsão dos choques de opinião em matéria afetiva que a humanidade de hoje enfrenta. Nada mais realizamos que reformular o pensamento e a definição dos mensageiros benevolentes e sábios que orientaram Allan Kardec nos primórdios da doutrina espírita em sua função de consolador prometido ao mundo pelo Cristo de Deus. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em todo sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Agora o capítulo 5 da mesma obra. Energia sexual. É a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Essa é a questão 60 do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, livro 1, Princípio Vital. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução e burilamento da vida no planeta. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações
o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe criar o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Uma boa semana a todos.